Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a concepção de Deus segundo o filósofo Baruch Spinoza, do qual falamos no vídeo anterior. Então, na sua obra Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras, o Spinoza quer fundamentar a ética numa perspectiva racional. Spinoza vive num período de grandes guerras religiosas entre católicos e protestantes. Uma verdadeira carnificina, um período de intolerância, um período muito difícil. Então ficava difícil fundamentar a ética numa perspectiva religiosa, católica ou protestante, ou outra qualquer. Então qual a grande intuição do grande Spinoza? Ele quer fundamentar a ética naquilo que é comum a todos os homens, que é a racionalidade, que é a natureza humana. Uma razão de tipo matemática, como o próprio título da obra já diz, né? A ética demonstrada à maneira dos geômetras. Então, uma ética fundamentada na razão, que é o que é comum a toda a humanidade, independentemente de crenças religiosas. É isso que ele propõe. A concepção de Deus de Spinoza é bastante escandalosa para a época. Ele vem de uma família judaica, como já vimos, e para ele Deus, ele é imanente, Deus não é transcendente. Essa ideia desse Deus transcendente, que se manifestou na história, que realiza milagres, esse não é o Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza é um Deus que é imanente. Ele está presente, ele está nas coisas. Né? A perspectiva dele é panteísta. Deus é a única substância, Deus está em tudo e Deus é tudo. Então não existe outra substância além de Deus. Tudo mais que existe, os outros seres, são expressões, são manifestações da única substância que é Deus. Daí o fato dele defender essa perspectiva. Deus é imanente. Deus está intrínseco nas coisas. Mas Deus não é transcendente. Deus é o conjunto das manifestações da natureza, dos seres, das leis da natureza. Deus se manifesta nas leis da natureza. Então é uma concepção que rendeu para ele, que teve como consequências para o Spinoza a ser deserdado da própria família e ser excomungado da comunidade judaica por essa concepção de Deus que ele defendia. Então, para ele, Deus não é pessoal nem criador, mas unicamente a soma das leis da natureza. Deus, ele não é essa ideia de Deus criador, de Deus que se preocupa com o homem, né? Para ele, Deus não interfere na nossa vida. Haja visto que Deus não possui vontade nem inteligência humana. O Spinoza critica o antropomorfismo bíblico, de querer atribuir a Deus qualidades, expressões humanas. Deus é a única substância, mas esse Deus não é pessoal. Não podemos pensar Deus como se ele tivesse inteligência e vontade humana. Não, Deus ele é a substância aí que penetra todas as coisas, que se expressa em todos os seres. Uma pedra é Deus, o homem é Deus, todo ser é expressão do único ser, da única substância que é Deus. Por isso, a perspectiva dele é altamente escandalosa para a época. Não existem milagres, segundo Spinoza, ou intervenção divina. Tudo acontece por necessidade. Para ele, o mundo é perfeito. Tudo o que acontece tem uma razão para acontecer. Acontece por necessidade. Isso que a gente chama de milagres, na verdade, são leis que existem em Deus, que Deus criou, só que a nossa razão não é capaz de entender. Mas Deus ele não age fora das leis que ele mesmo criou. Agora, existem leis que nós não entendemos, né, que estão na mente de Deus, que estão dentro desse plano de realização deste mundo perfeito. Então, não existe essa coisa de que isso é absurdo, esse sistema é maldoso.
as guerras, não, tudo acontece por uma necessidade. O mundo é perfeito. A nossa razão é que é limitada, que é incapaz de entender, né, aí o curso dos acontecimentos humanos. Mas esse mundo tal e qual é perfeito. Não existem milagres. Deus age dentro dessas leis da natureza. Deus é o conjunto das manifestações das leis da natureza. Algumas delas são incompreensíveis para nós devido à nossa limitação humana, como eu já falei. Então a natureza se automovimenta, não existe um criador. Deus não ama nem odeia os homens. Aí a gente pode recordar um pouco de Aristóteles, né? Deus é impassível. Deus não é amado pelos homens, mas Deus ele não ama. Deus não tem sentimentos humanos. Spinoza vai um pouco nessa mesma linha. Deus não odeia nem ama os homens. Deus não tem vontade humana. Deus não tem inteligência humana. Deus é a única substância e tudo mais que existe não são assim realidades autônomas e distintas de Deus. Deus é a única realidade existente. Tudo acontece por necessidade e a liberdade humana aí fica comprometida, né? O homem aí é determinado, né? A causa da vontade do homem não está na sua vontade, no seu livre-arbítrio, está em Deus. Tudo acontece pela necessidade, tudo acontece dentro dessa lógica do Deus de Spinoza. Aí. Então é mais ou menos isso, em linhas gerais, a concepção que ele tem de Deus. O que lhe custou, como já falei no início, ser deserdado da família e ser expulso, ser excomungado da sinagoga. Se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo e não deixe de compartilhar.